Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora 120 quilos de alimentos. Isso é o que uma família de 3 pessoas joga fora por ano no Brasil. Pesquisa da Embrapa alerta para o desperdício num país de fartura que ainda tem 5 milhões de pessoas passando fome. Terminam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado SISU para estudantes concorrerem a vagas em universidades públicas de todo o país. 1 milhão já estão inscritos. Inflação recua em maio, mas atinge o maior índice no acumulado para os 5 primeiros meses em 3 anos. Gasolina, habitação e saúde são os vilões. No estúdio, o nosso assunto é acessibilidade para cegos. Novas tecnologias permitem a inclusão em sala de aula com alunos videntes e cegos utilizando o mesmo livro impresso com tinta e com braille. Você pode falar, viu, aqui com a gente pelas redes sociais, utilizando a hashtag JC1 e assistir pelo Facebook ou pelo YouTube no Jornalismo TV Cultura, tudo junto. No Instagram, a gente revela um pouquinho dos nossos bastidores na conta @JC1. Nas notícias internacionais, Paris também quer rédea curta para os patinetes elétricos. A prefeitura vai regulamentar o serviço para tentar controlar o fluxo de 20 mil veículos desse tipo. Acidentes com pedestres batem recorde por lá. E a artista plástica Robô, que traz uma nova discussão sobre o futuro e os limites da inteligência artificial. JC1 Cultura de Informação começa agora. Olá, sexta-feira chegou, como diz Valdo Quiroga, não é isso que você gosta de dizer toda sexta-feira? Finalmente, né? Pois é. Vamos começar falando de alimentos. Olha, uma família brasileira, olha que preocupante isso, desperdiça de comida uma média de R$1.000 por ano, mais que um salário mínimo. E num país onde há 5 milhões de pessoas com fome, conservar melhor os alimentos pode ser o começo de uma mudança de hábito. Rosângela sempre se preocupou em não jogar fora os alimentos, mas era difícil conservar frutas, verduras e legumes na geladeira. Quando uma alface está na geladeira e você vai pegar, depois de uns 3 dias ela está mole, já meio podre, você não sente dor na consciência de jogar fora. Pensando nisso, ela e uma sócia criaram esses sacos com mantas especiais para manter frescos por mais tempo vários tipos de alimentos. A banana você vai colocar aqui dentro, quase madura ou madura. Gente, essa banana, olha, sem brincadeira, eu acho que ela está aqui já há 9 dias. Mas essa atitude de aproveitar ao máximo os alimentos dentro de casa é algo raro. Sem perceber, uma família com até 3 pessoas é capaz de desperdiçar mais de R$1.000 de comida por ano. A conclusão é de um estudo feito pela Embrapa e pela Fundação Getúlio Vargas, com 1.764 famílias. Cada uma desperdiçou 128 quilos de comida por ano. O arroz e o feijão são os alimentos que mais vão para a lata do lixo. Por pessoa, o desperdício chega a 41 quilos, o equivalente a R$323 por ano. O brasileiro especificamente gosta muito de consumir comida fresca, em todas as classes sociais. Então essa busca natural da nossa cultura faz com que talvez a gente desperdice um pouco mais no final das contas. A pesquisa mostrou ainda que 6 em cada 10 famílias fazem uma compra grande mensal e outras 2 a 4 menores. O que, segundo os pesquisadores, aumentam as chances de comprar itens desnecessários, principalmente quando não há planejamento das refeições. A gente não está educado para isso. Então a gente precisa realmente, não só para crianças, mas principalmente para os adultos que tomam as decisões de compra e reparam como é que isso funciona, ensinar a população mundial nesse mecanismo. É uma busca do ser humano entender como essas questões de hábitos que eram tão naturais para a gente e que foram formadas através de décadas, precisam agora ser repensadas, dadas essas demandas, né, que nós temos para os próximos anos. A Rosângela, que agora ajuda mais gente a não jogar comida no lixo, acredita que conservando, as pessoas vão aprender a comer melhor. Sim, cada casa você conseguir salvar uma cenoura, uma alface, imagina no ano quanto você evita. Eu acho que agora as pessoas estão começando a pensar mais no que comer, ter mais consciência. Ainda falando do bolso aí também, a inflação em maio ficou em 0,13%. É o mais baixo índice mensal do ano, segundo o IBGE. Mas, como você já deve ter percebido no bolso, o acumulado nesses 5 meses, está lá em cima, 2,2%. É a maior taxa para o período em 3 anos. Segundo o IBGE, os itens que mais pressionaram o IPCA, o índice, né, que mede isso, no mês passado foram gasolina,
habitação, saúde e cuidados pessoais. E, por incrível que pareça, alimentos e bebidas registraram queda de preço. Fala do presidente Jair Bolsonaro na Argentina sobre a criação de uma moeda única no Mercosul que se chamaria peso real, provoca desmentido do Banco Central e críticas de Rodrigo Maia. Depois de se reunir com o presidente Maurício Macri, empresários e representantes do Judiciário e Legislativo da Argentina, em sua primeira viagem oficial ao país, o presidente Jair Bolsonaro disse que apoia a criação de uma moeda única para o Mercosul, semelhante ao euro, que teria o nome de peso real. A ideia foi discutida com empresários argentinos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Questionado, o Banco Central informou em nota que não há estudo ainda para integrar o real e o peso argentino. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a ideia numa rede social e perguntou se isso não traria de volta a inflação ao Brasil e a desvalorização do real. Ministros do Supremo Tribunal Federal liberam a venda de subsidiárias de companhias estatais sem autorização do Congresso. Por 9-2, o plenário do STF decidiu que apenas a venda das empresas-mãe dependem de autorização do Parlamento e licitação pública, mas não das subsidiárias. As empresas estatais têm dezenas de subsidiárias. A Petrobras tem 36, entre elas a BR Distribuidora e a Companhia de Gasodutos, que teve a venda proibida recentemente pelo ministro Edson Fachin. O Banco do Brasil tem 16 e a Eletrobras 36. No total, são 88 subsidiárias de empresas estatais controladas pela União. O governo federal quer vender parte dessas subsidiárias e gerar um reforço de caixa de pelo menos 80 bilhões de reais. O Senado aprova projeto de lei que facilita a privatização dos serviços estaduais e municipais de saneamento e fixa um prazo para os municípios trocarem lixões por aterros sanitários. A proposta apresentada pelo senador Tasso Gereissati, depois que a medida provisória do governo sobre o assunto caducou na segunda-feira passada, se torna um marco regulatório do setor de saneamento no país. Mas para entrar em vigor, precisa ainda ser votado pela Câmara dos Deputados. Você sabe que você pode falar com a gente aqui, né? Pelas redes sociais, usando a hashtag JC1, né? Seja pelo Facebook, seja pelo Twitter. Você pode assistir o jornal no Facebook, pelo Jornalismo TV Cultura, tudo junto. E também acompanhar os nossos bastidores no Instagram, na conta @JC1. A gente fez um catado aqui, separamos algumas mensagens super carinhosas. Hoje a gente está completando 4 semanas de JC1 reestruturado, de aniversário, né? Então, um mês não é comemoração. Mesário, será? Não, tem um nome mesmo. Não, deixa. Vamos lembrar aqui, ao longo dessas 4 semanas, as reações que as pessoas mandaram para nós pelas redes sociais. Olha só, Esther Saba, o jornal está cada vez melhor. Apresentadores 10, cenário lindo. Maura Vieira de Carvalho, cada dia melhor que o outro. Marcos Paulo, manda um abraço para o Marcão de Sumé, na Paraíba. Ô, Marcão, tomara que você esteja assistindo. Abraço para você aí, Nós né? estamos aí nas principais capitais, não é? Pois é. O Djani, parabéns à TV Cultura, orgulho brasileiro. TV Cultura, TV Pública, o papel da TV Pública não é esclarecer, trazer arte. Pois é, que a gente bacana. tem aqui. E termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o SISU, Sistema de Seleção Unificada para estudantes concorrerem a vagas em universidades públicas de todo o país. São 59 mil vagas em 76 instituições de ensino. Como o sistema permite que os estudantes escolham mais de uma opção de curso, já foram feitas mais de 1 milhão de inscrições, segundo o balanço do MEC. As inscrições vão até às 11 da noite, 59 minutos de hoje, são feitas pelo site www.sisu.mec.gov.br, está aí na sua tela. Agora a gente fala do assunto de hoje no estúdio. O direito universal à educação depende de ações efetivas que resultem em inclusão. O livro em braille, que também tem a impressão tradicional, é uma forma de abrir as páginas do mundo para crianças cegas. Ana Caroline morava na Bahia e passou anos dentro de uma escola pública, sem livros e sem caderno. Não aprendeu nada. Era só de ouvido, eu não anotava nem fazia nada. Só aos 9 anos ela foi alfabetizada em braille e pôde começar a ler e escrever. Gabriel esperou mais ainda. Foi alfabetizado em braille há apenas 2 anos. Me sentia muito perdido. E hoje esses alunos deram um passo a mais nos estudos. Receberam a doação dos primeiros livros escritos em braille e com tinta, na mesma página. De acordo com dados coletados e divulgados pela Organização das Nações Unidas,
A inclusão começa aí, quando eu sento com meu amigo, quando eu estou com os meus pais, quando eu estou na comunidade e participo realmente. Os novos livros saem de gráficas como esta em São Paulo. Aqui as folhas são perfuradas e impressas. Como o tamanho das letras em braille ocupa mais espaço, um livro comum equivale a cerca de 12 volumes em braille. Além disso, para que o contraste dos furos no papel não amasse, os livros precisam ser colocados em caixas, em vez de empilhados um em cima do outro. Mas todos os cuidados são recompensados pelo fato de que esses exemplares vão ajudar a alfabetizar, informar e incluir a criança com deficiência visual. Quando ela começa a frequentar uma escola, por exemplo, se ela não tiver a parte da comunicação escrita, ela já vai ficando excluída. Outra coisa, ela precisa aprender a se comunicar escrevendo, porque ela vai conseguir elaborar melhor o raciocínio dela. Para quem enxerga, poder ler o que o Braille diz também é emocionante e inclusivo para os dois lados. Os alunos que são cegos, os alunos que não têm cegueira, né, podem compartilhar do aprendizado e, com isso, a troca de... o ver o mundo do ponto de vista de quem enxerga e de quem não enxerga, né, tem diferenças significantes, né? E ser capaz de perceber essas diferenças e conviver com elas e aprender com elas expande a tua capacidade de compreender o mundo de uma forma extremamente ampla. Este foi o primeiro ano que o MEC encomendou esse tipo de livro para a rede pública. A ideia era entregá-los às crianças cegas no início do ano letivo para que eles estudassem o conteúdo junto com os colegas de sala. Só que até agora, essa novidade não chegou nas salas de aula. O MEC diz que a responsabilidade da distribuição é dos estados e municípios. Eles dizem que não entregaram porque não receberam dos Correios. Os Correios garantem que entregaram. O fato é que até agora, e já estamos no mês de junho, as crianças cegas que estudam na rede pública de todo o país ainda não conheceram essa novidade que pode ajudar tanto na vida delas. Quando você entrega esse livro para as crianças, você vê que eles estão realmente incluídos. E para continuar essa conversa, nós recebemos o responsável pela gráfica dos livros acessíveis que você viu aí na reportagem, Roberto Malui Júnior, e também aqui com a gente a bailarina Fernanda Bianchini Saad, fisioterapeuta e presidente da Associação Fernanda Bianchini e Companhia Balé de Cegos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer. Delícia, é um prazer. Vou trazer aqui uns dados só para a gente começar a nossa conversa. É o último censo do IBGE que mostra aí que existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, sendo 580 mil cegas e 6 milhões com baixa visão. Nós vimos aí essa tecnologia do Braille na reportagem. Roberto, qual que é o papel do Braille na educação, na alfabetização? O Braille ele é fundamental na alfabetização e no letramento, porque assim como quem não tem deficiência, ele usa as letras que são visuais para fazer a abstração da linguagem, o deficiente visual ele usa o Braille para fazer a abstração da linguagem, que são os pontos. Então, sem o Braille, você tem uma pessoa que ela não tem um efetivo letramento, um efetivo aprendizado. Então, o Braille é fundamental, assim como o Libras é fundamental para o deficiente auditivo. Então, sem o Braille, eu diria que a pessoa ela passa a ser um analfabeto funcional. E é fundamental, principalmente nos primeiros anos do Fundamental 1. A Fernanda está com vários motivos aí para comemorar, não é, Aldo? Trouxe até o livro aqui para mostrar para a gente. Exatamente. Olha, a gente tem um livro aqui na mesa, não sei se dá para a gente mostrar, né? Olhando para as estrelas. Vou levantar aqui para facilitar a visualização de vocês aí em casa. Esse livro que traz a trajetória justamente dessa companhia de dança aqui para essa câmera, muito bem. No fundo branco fica melhor aqui, ó, né? Ela é uma companhia única no mundo, não é isso, Fernanda? Completa 24 anos e atende gratuitamente 420 alunos. Está lançando esse livro, tem espetáculo amanhã com o lançamento. Com certeza. Nessa trajetória, qual é a grande conquista, na tua opinião, desse trabalho? Transformar tantas vidas, mostrar que o impossível não existe quando se tem força de vontade, se acredita num sonho, porque nós ouvimos tantos nãos, né? Tantos impedimentos, não, ponta, elas são cegas, não, elas vão cair, elas vão quebrar o pé, não. Foram tantas dificuldades para conseguir fazê-las dançar e depois de desenvolvido um método próprio para elas, elas hoje estão dançando o mesmo balé que todas as bailarinas estão dançando. Estão dançando fora do país, estão dançando mais de 10 balés de repertório.
Então, a deficiência é apenas uma característica dessas bailarinas, que são muito mais bailarinas. E daqui a pouquinho você aí de casa vai poder conferir isso também, porque a gente está com duas duplas aqui, né, de bailarinos que vieram no nosso Espaço das Artes para mostrar como isso funciona. Eles já estavam aquecendo lindamente aí nos bastidores, né? Agora, Roberto, ainda sobre a questão do Braille, você falou da alfabetização dentro da sala de aula, a educação, mas a literatura também carece ainda do Braille em outros gêneros, né? Porque geralmente quando existe, mas é nos livros didáticos, não é? Isso, o ideal é que você tenha um livro didático e paradidático. O didático, talvez, num primeiro momento, tem uma importância maior, porque é o que traz o conteúdo, traz a referência de informação, mas sem dúvida o livro paradidático é importante. Particularmente, né, nessa entrega de governo que está sendo feita agora, esperamos que aconteça efetivamente. Você citou bem aquela questão da tinta Braille, porque essa é uma tecnologia que permite que a gente faça a ponte entre a pessoa deficiente e a não deficiente, de tal maneira que, inclusive, quem não tem a deficiência visual acabe aprendendo Braille indiretamente. E você permite que, por exemplo, se você tem uma sala de aula com 30, 40 alunos, tem um deficiente naquela sala, esse aluno possa estar incluído com os coleguinhas. A ideia da acessibilidade, eu acho, não é segregar, não é você criar talvez um formato especial para um público, porque daí você acaba segregando e criando dois formatos. A ideia é incluir, ou seja, você tentar fazer o que a gente chama de desenho universal, ter uma única solução que atenda a todos. Acho que esse é o mote, esse livro tem um pouco disso, o que o balé faz também tem muito disso. E acho que é algo a ser perseguido. Óbvio que é sempre uma utopia, porque você nunca vai conseguir atender todos. Você tem, por exemplo, a deficiência intelectual, que talvez demande ou exija que a gente se prepare bem para atender ou mude o conteúdo para atender de maneira efetiva. Mas o desenho universal, sem dúvida, é uma utopia que vale muito a pena ser seguida. É bacana saber que a gente no Brasil está caminhando, né? Está caminhando nessa direção. Tem mais ainda sobre esse assunto, né? A gente conta um pouco da história, sabe do quê? Dos cães-guias, que é mais um elemento de inclusão. Quem vai trazer essa história para a gente, incluindo Cadu Cortez nesse papo, para ajudar a gente a entender como é que funciona essa jornada daqueles que auxiliam os cegos e deficientes visuais em 100% das tarefas dentro e fora de casa. Não é isso, Cadu? É isso mesmo, Aldo. A gente está aqui na casa do Luiz Alberto Carvalho, que é presidente do Instituto Meus Olhos Têm Quatro Patas. Ele é cego e tem um cão-guia aqui, que é o Gulliver, já está do lado dele, que literalmente auxilia. Ele dentro de casa é um cachorro normal, tal, mas fora de casa, auxilia e muito. Queria agradecer o Luiz aqui, obrigado por nos atender. Luiz, como é que é essa relação entre o cego e o cão-guia, que acaba sendo literalmente um companheiro, uma relação de pai e filho ali, né? Boa tarde. Ele é um pedaço da gente, né? E eu diria para você que o cachorro, ele faz 70% inclusão e 30% ato físico de guiar. Mas ele guia, ajuda demais porque as pessoas passam a perceber a gente como uma pessoa útil, como uma pessoa que está resolvida em termos de orientação e mobilidade, de locomoção, que consegue ir e voltar para onde quer, em vez de ser uma pessoa dependente, né? Entendi. E são 9 meses de treinamento, né? De 6 a 9 meses. Qualquer cego pode ter um cão-guia, Luiz? Não. Geralmente, é um para cada 75 cegos conseguem ter cão-guia, porque depende de muita habilidade para andar e, principalmente, o grosso das pessoas perde a visão numa idade muito avançada. Quando fica muito difícil a reabilitação e também o próprio uso é restrito, né? Entendi. O Gulliver já aceitou que, mas são mais de 50 comandos aqui. Ele estava de pé, o Gulliver, Aldo, aqui, mas está meio preguiçoso agora, Luiz. Não é preguiçoso. É que eles são... A ideia de educar é que é aprender a esperar e compartilhar. Entendi. E, nesse caso, o que ele está esperando. Se ele percebeu que eu não vou sair agora, então ele deita e relaxa, porque ele aprendeu a esperar. Entendi. Né? O senhor consegue dar um comando para ele levantar aqui e, de repente, ir para sair ou não? Vamos fazer o último para encerrar aqui. Tá certo, pois não. Em pé, Gulliver, por favor. Em pé. Vamos? Isso, meu lindo. Você fala que vai passear, então, aí vai embora. Isso, agora se eu falar para ele agora em frente, pode ir, Gulliver, em frente. Aí, ó, já em frente já está indo embora, literalmente já. E ele já quer ir embora mesmo. É verdade. Luiz, eu queria agradecer demais você por mais uma vez ter nos atendido aqui. Parabéns pelo lindo cão-guia aqui, o Gulliver, grande figura. É isso aí, Aldo. Um elemento importante e fundamental, como o Luiz disse, de inclusão para os cegos, os cães-guias aqui. Voltamos com vocês.
Obrigado, Cadu. Acho que é fundamental a gente achar um modelo que democratize o acesso, né, a esse tipo de auxílio que é fundamental. Olha só, já está todo mundo a postos aqui, os bailarinos, eles vão já se apresentar para nós, a gente vai trazer para você em casa uma dupla de cada vez. E sabe o que a gente estava comentando aqui, que é muito legal? Nós estamos aqui olhando para eles, ninguém está olhando, vendo deficiência, nós estamos aqui vendo bailarinos, não é, Fernanda? Essa questão é muito importante. Né? Essa é a inclusão, né? Essa é a inclusão. São bailarinos que vão se apresentar. Daqui a pouquinho nós vamos ter essa apresentação, nós vamos preparar esse espaço aqui, porque agora eu vou trazer para você mais alguns registros dos comentários que você tem deixado aí para a gente nas redes sociais. Olha só, a Michele Almeida escreveu aqui para a gente, olha que bacana. Que jornal delicioso de ver, esclarecedor, é disso que a população precisa, que expliquem questões que aparentemente se mostram complexas de maneira simples. A equipe está de parabéns. Que bom tem mais ver esse uma aí, retorno, né? não é? Porque é isso que a gente está tentando aqui todos os dias, não é? Tem mais uma aí, não tem? Tem mais uma aqui. Cadê você? Tem que... Aldo, eu perdi. Achei, o Eberson Almeida. Canal Top, Jornal também, parabéns à cultura, canal inteligente, olha só que bacana. Bem bacana. Só para lembrar, você quando nos assiste, liga aí sua televisão ou pela internet, está vendo esses rostos aqui, né? Ouve a nossa voz, mas olha, tem um monte de gente nos bastidores fazendo esse programa ser aquilo que você está gostando de assistir, tá certo? Eu sou daquele, sabe, no cinema que fica até a luz apagar, acender de novo, porque eu fico lendo os créditos. Faça isso aí em casa, você vai ver um monte de gente passando nos créditos. Exatamente, eu também fico até o final. Créditos. Pois é. Olha só, nós estamos aqui também, vou só dar uma palavrinha com eles, pode ser? Com os bailarinos da companhia Fernanda Bianchini, a Geisa Pereira e o Everton Josafá. A Geisa é a primeira bailarina da companhia, começou lá em 1995 e hoje é professora, não é, Geisa? Sim. Você perdeu a visão aos 9 anos, não é? Conta pra gente, antes de vocês se apresentarem aqui, o que o balé traz pra sua vida. Bom, eu perdi a minha visão aos 9 anos, né? E quando eu perdi a visão, eu achei que eu jamais ia conseguir realizar esse sonho de ser bailarina. Foi aí que a Fernanda, ao me convidar, né? Ela falou as palavras mais, né? Que eu escutei e guardei pro resto da minha vida. Para eu acreditar nos meus sonhos. Foi isso que eu fiz, acreditei nos meus sonhos, me realizei como bailarina e hoje... Acho muito especial, né, eu ser uma das professoras, porque eu passo a ser exemplo para as minhas alunas, né? Elas têm a referência, porque no início a gente falava, mas como uma pessoa cega vai fazer coisas tão legais? Será que é possível? A gente ficava nessa dúvida. E hoje é possível. Você está aqui para mostrar isso, que é possível, não é? Imagino que seja um aprendizado incrível para você também, não é, Everton? Aprende todos os dias com essas meninas que você acompanha. Sim, sim. Eu comecei com meninas que não enxergavam antes. E quando eu fui trabalhar com elas, eu tive o privilégio de aprender a ser bailarino de verdade. Porque você aprende a cuidar de você, do que você tem que fazer, mas principalmente cuidar delas, dar o conforto, para que ela faça o mais bonito possível e se realize, fique feliz e todo mundo veja o que realmente a gente faz, que não há dificuldade, que é possível, sim, para cego, para todos. É aprendizado para a vida, né? Exato. É aprendizado para a vida. Tudo bem. Vamos para o intervalinho? Daqui a pouco a gente volta, tem notícias internacionais. O FMI acusou o Trump de minar comércio global. A gente também vai trazer mais dança para você, mais informações. Já, não sai daí. Agora, né, a Geisa e Everton se apresentam aqui para a gente, para mostrar que é possível, não é? Com vocês agora.
Agora as notícias internacionais. A premier britânica Theresa May deixa hoje oficialmente a liderança do Partido Conservador. Theresa May anunciou a renúncia há 2 semanas, após 3 tentativas frustradas no processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Mas ela deve ficar no cargo de primeira-ministra até o final do mês que vem, quando serão realizadas novas eleições. Na próxima segunda-feira, os candidatos do Partido Conservador, com maioria na Câmara, se inscrevem oficialmente e começam a fazer campanha. Até agora, 11 políticos manifestaram intenção em participar do pleito, que tem como um dos favoritos o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson. Assim como Theresa May, o maior desafio do novo premier será costurar um acordo para a saída da União Europeia. O Fundo Monetário Internacional criticou as guerras comerciais do presidente norte-americano Donald Trump e disse que atitudes como essas podem ameaçar a economia mundial. A preocupação é com a nova tarifa de 25% imposta pelo governo Trump aos produtos chineses, além das taxas de 5% já impostas ao México. Mesmo assim, o FMI apontou que a economia norte-americana deve crescer 2,6% este ano, acima da previsão de 2,3%. Mas alertou que o mercado nos Estados Unidos pode ser afetado pelo aumento das taxas de juros. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, anunciou uma série de medidas para regulamentar o uso dos patinetes elétricos nas ruas da cidade. As primeiras, que começam a valer em julho, são a proibição de estacionar os patinetes nas calçadas e a redução da velocidade máxima de 25 para 20 km por hora. Desde o ano passado, pelo menos 12 empresas passaram a operar 20 mil veículos na capital francesa. O aumento das empresas também fez crescer o número de acidentes, principalmente envolvendo pedestres. Nós voltamos à nossa conversa agora. Estamos falando aqui hoje sobre acessibilidade para cegos. Mas, na verdade, quando falamos de acessibilidade, é algo que todos nós precisamos, não é, Roberto? A gente estava comentando isso aqui. É mais do que precisamos, né? Porque todas as pessoas, em algum momento da vida, vão ter uma questão de acessibilidade. Você tem gente que nasce cega, ela tem essa permanência da deficiência. Tem pessoas que temporariamente vão estar deficientes e tem aquelas pessoas que vão estar numa situação ali pontual. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa perdeu um braço, ela nunca mais vai ter aquele braço, ela é um deficiente permanente. Mas você pode ter uma pessoa que quebrou o braço. Nesse caso, ela é um deficiente temporário. Ela, durante um período, ela vai fazer uso de todos os recursos possíveis de acessibilidade para uma pessoa nessa condição. E tem, por exemplo, uma mãe que está carregando uma criança no colo. Naquele momento, ela é um deficiente do ponto de vista de uso do ambiente, porque ela precisa, por exemplo, abrir uma porta usando uma mão só ou fazer alguma coisa. Então, essa é uma questão muito sensível. Acho que todas as pessoas, em algum momento, são deficientes. Então, não faz sentido pensar em criar coisas sem prever essa questão da acessibilidade, da inclusão. A Fernanda, acho que é um caso vivo aqui disso. E é muito importante, eu acho. Acho que a verdadeira inclusão é aquela que vem realmente do coração, né? Você dá oportunidades e respeitar seres humanos, independente das suas características, né? E quando você se coloca no lugar do outro, você entende que a qualquer momento, qualquer um de nós podemos estar necessitando dessa acessibilidade. Você costuma fazer esses exercícios também com as pessoas, muito, não é? Nas empresas, nas palestras motivacionais, a gente vem dos olhos das pessoas. Eu sempre falo, todo mundo imagina que é o deficiente, uma pessoa com deficiência que precisa de ajuda. Mas e quando a gente vem dos nossos olhos, vamos ver quem vai precisar da ajuda? E são as meninas que conduzem essas pessoas pelo palco com os olhos vendados. Então, e as pessoas sempre saem muito mexidas, né? O que elas dizem para você depois disso? Que elas aprendem. Outro dia foi lindo que eu ouvi de um presidente de uma empresa que ele falou: Fernanda, você disse que vocês ensinam a gente a enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu queria corrigir sua frase. Você ensina a gente a enxergar o mundo. Aquilo para mim foi muito, muito, muito significativo. Assim como eu estava conversando com você, que esse livro foi um sonho de mais de 20 anos. É mais uma grande realização da associação, através de uma equipe incrível e sensível, que se apaixonou pela nossa história, com fotos belíssimas de Ângela Rezé e Sérgio Mata também. Então, assim, tá um livro poético, tá um livro, assim, que mostra que tudo é possível mesmo na vida. Você tá contagiante hoje aqui, Fernanda, que eu tô vendo, assim, essa paixão, apaixonada pelo que faz, não é? Tô vendo nos seus olhos. Eu queria convidar todo mundo para fazer parte dessa história com a gente no auditório do Ibirapuera, amanhã, 7h30. É o lançamento do livro, depois às 21 horas começa um espetáculo, A Magia das Cores. No auditório do Ibirapuera. No auditório do Ibirapuera, e falar para todas as pessoas do mundo nunca desistirem dos seus sonhos, porque eles chegam e eles acontecem. Sem dúvida.
Acontece uma mágica quando a gente trabalha com a inclusão, que a gente acredita no primeiro momento, para quem principalmente é leigo nessa área, ou na questão da acessibilidade, que você está criando alguma coisa para ajudar uma outra pessoa. Sim. Mas é o oposto, é uma mentira. Quando você faz bem feito isso, na verdade, todo mundo ganha e é fantástico. Nós ganhamos muito. Com certeza. Mais, eu vou terminar aqui com uma frase sua, Fernanda, que você costuma dizer para suas alunas. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. É um recado para não desistir dos sonhos, não é verdade? Com certeza. É isso. Obrigada pela presença de vocês Obrigada. aqui hoje. Foi um Parabéns prazer. pelo esse Obrigada. trabalho fantástico. Obrigada, foi um prazer. Vamos pro balé? Vamos contar o que tem daqui a pouco primeiro, então? O que tem daqui a pouco? Daqui a pouco uma exposição de obras de arte feitas por uma robô, veja só, que discute o futuro e as possibilidades da inteligência artificial. Então, vamos agora preparar esse espaço da dança, tirar os banquinhos, vou pedir para os dois bailarinos. A gente trocou, então, agora, né? O casal que vai se apresentar agora é a Aldenice e o Bruno, que vão fazer essa apresentação para você aí de casa, nesse nosso espaço das artes do JC1. Acompanhe esse espetáculo e fique com a gente até a volta do intervalo. A gente conseguiu essa obra aqui. Tem novidade esse ano na programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que comemora 50 edições. E o governo de São Paulo também anuncia uma novidade para combater queimadas e desmatamento no estado. O governo de São Paulo anunciou a compra de 18 drones que devem ajudar no combate a incêndios e ao desmatamento florestal. Os equipamentos foram apresentados durante a entrevista coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Eles têm câmeras e sensor de calor. Os voos são mais baratos que os de helicóptero e a fiscalização fica mais ágil e também mais efetiva. Em relação ao Festival de Inverno de Campos do Jordão, essa promete ser a maior das 50 edições do evento. São mais de 150 atrações, um recorde. 85% delas são gratuitas. A principal novidade é a integração entre a música clássica e a música popular, que ganha espaço na edição desse ano. Nós estamos, este ano, enriquecendo a programação com atrações jovens, populares, nomes consagrados da música popular brasileira. Teremos também concertos com música de filmes, trilhas de games e, claro, uma programação clássica de altíssimo nível, com grandes orquestras e grandes solistas.
Queria apenas acrescentar a grande parceria com a TV Cultura, com a Rádio TV Cultura, que ambos estarão transmitindo o festival ao vivo de Campos do Jordão, em alguns casos com gravações, mas a nova TV Cultura e a nova Cultura FM estarão muito presentes também durante o festival. E a inteligência artificial dá mais um passo. No próximo dia 12 de junho, uma galeria do Reino Unido abrirá uma exposição com obras de arte feitas por uma robô. Vestindo uma blusa branca e cabelo solto, Aida parece com qualquer artista no trabalho. Ela estuda o assunto e coloca o lápis no papel. Descrita como a primeira artista robô humanoide ultra realista do mundo, Aida abre na semana que vem sua primeira exposição individual, Futuros Inseguros, com 8 desenhos, 20 pinturas, 4 esculturas e 2 obras de vídeo, trazendo uma nova voz ao mundo da arte. Seu inventor é o britânico Aidan Mellor, também proprietário da galeria. Ele teve o apoio de pesquisadores de Oxford para criar o protótipo. Para fazer um teste, Mellor posa para a artista, que vê através de câmeras instaladas nos olhos. O criador explica que a partir do rascunho, a robô cria um algoritmo que orientará a pintura. O objetivo da exposição é provocar a discussão sobre as possibilidades e os limites da inteligência artificial. Mellor lembra que os avanços nessa área na próxima década serão vertiginosos e é preciso fazer considerações éticas sobre tudo isso. Se a gente ir embora, um último registro aqui, José Flávio. Muito bons temas de conteúdo, parabéns à TV Cultura pela renovação. Tudo isso graças ao profissionalismo, principalmente o maior patrimônio que essa TV tem são os profissionais que trabalham aqui. Você pode ter certeza disso e um deles é você, viu, Andresa Borges? Muito então, bem. Assim, eu posso dar uma notícia? honra de sentar com você aqui nesse sofá. Também estou muito feliz. Eu posso dar uma notícia aqui em primeira mão? Por favor. Nós recebemos aqui o Roberto, que ele é dono de uma gráfica especializada em braille, e a Fernanda, que trouxe aqui a sua companhia de balé, apresentou pra gente lindamente aqui o Balé das Meninas. Eles não se conheciam, acabaram de se conhecer aqui, e o Roberto acabou de dizer pra Fernanda que vai editar o livro aqui das meninas contando essa história linda do balé. Não é demais? Nós adoramos promover esses encontros, não é? Não é demais? Bom final de semana. Até mais. Tchau.